iniciando o ano letivo e o Unipam está preparando uma extensa agenda de eventos para todos os acadêmicos e também para a comunidade. Quer se informar sobre os eventos do Unipam? Então fique ligado no Conexão Unipam ou acesse www.uneventos.unipam.edu.br. E atenção! Se você quer aprender a dançar, o Unipam está oferecendo o curso de dança de salão, que acontece aos sábados. Informe-se pelo número 3823-0352. Hoje, no quadro Comportamento, o professor Henrique Miranda responde o e-mail da estudante Carla Cristina, que mora aqui em Patos de Minas. O problema levantado pela estudante é sobre a administração do tempo. Ela diz que não consegue cumprir todas as obrigações do dia a dia e acaba deixando de fazer coisas importantes em função de coisas que não têm muita relevância. Vamos ver o que o professor Henrique Miranda tem a dizer sobre isso. Olá! Depois de uma breve pausa, estamos de volta para seguir com o nosso quadro Comportamento. Hoje muito legal porque nós temos a pergunta da Carla, que vai nos permitir falar um pouquinho sobre a gestão do tempo. Gente, o tempo é uma das coisas mais importantes e preciosas que nós temos na nossa vida. Afinal de contas, a nossa existência humana é uma existência temporal. Nós dependemos do tempo para toda e qualquer conquista. O problema reside no fato de que muitas pessoas não conseguem lidar bem com o tempo, não conseguem administrar adequadamente o tempo que têm para realizarem todas as suas tarefas. É verdade que cada pessoa tem um ritmo diferente, cada pessoa tem dificuldades específicas, potencialidades específicas, facilidades específicas, e isso acaba influenciando a maneira como elas gerenciam o tempo. Mas o que é inegável, o que é indubitável, é que para que nós conquistemos coisas nas nossas vidas, é necessário que nós saibamos gerir, que nós saibamos administrar bem o nosso tempo. E é sobre isso que a Carla fala. Ela diz que ela não consegue administrar adequadamente o tempo para cumprir todas as suas tarefas. Existe uma grande crítica em relação a essa questão do tempo. Muitos dizem que nós vivemos uma sociedade capitalista que transformou o tempo em dinheiro, o famoso time is money. Outros dizem que com o avanço tecnológico nós teríamos que ganhar tempo, no entanto o avanço tecnológico acabou acelerando o tempo. A impressão que nós temos é que o tempo passa cada vez mais depressa. Na verdade, gente, o tempo é o mesmo para todo mundo. O relógio corre da mesma maneira para todas as pessoas. O que diferencia as pessoas é a competência com a qual elas gerenciam o tempo. Se você quer gerenciar bem o seu tempo, se você quer fazer todas as coisas que tem vontade, isso é possível sim, desde que você seja competente, você seja hábil para administrar o tempo que está disponível. A primeira coisa para não perder tempo e administrar bem a sua vida, administrar bem o seu tempo, é você acordar pela manhã e saber por que acordou, ou seja, estabelecer metas e objetivos para o seu dia. Eu já falei sobre esse assunto aqui em outro programa, que é a questão da motivação. Acordou pela manhã, você tem que saber por que acordou. Você tem que estabelecer um plano para o seu dia. Senão, se você não tiver um plano, não tiver metas, o dia passa e você não fez absolutamente nada. Mas nós podemos estender isso para a nossa vida. É necessário que você tenha planos para o seu dia, para a sua semana, para o seu mês, para o seu ano, para a sua vida. É muito comum a crise da meia-idade. Pessoas que chegam ali ao redor de 50 anos e entram numa depressão profunda porque, ao analisarem a sua vida, veem que perderam muito tempo, que não souberam administrar bem o tempo. Não souberam por quê? Não souberam porque não estabeleceram metas e objetivos. Olha, Carla, se você realmente souber administrar o seu tempo, souber estabelecer metas e objetivos, saber o que é prioridade, com certeza você vai dar conta de fazer tudo que tem vontade. Eu sou um exemplo disso. Eu estou falando de algo que eu vivencio. Eu tenho uma vida muito cheia de compromissos, seja pela docência, seja pelas palestras, seja pela minha atuação no centro universitário como diretor de graduação. No entanto, eu não deixei de fazer nada que eu tenho vontade. Continuo fazendo todas as minhas atividades e administrando bem o meu tempo. Existe um pensador francês chamado Jaime de La Bruyère que diz o seguinte: aqueles que administram mal o tempo são os primeiros a queixarem da sua brevidade. Ou seja,
Nós conhecemos muita gente que reclama que não tem tempo. Ora, um conselho simples. O tempo que eles gastam reclamando que não tem tempo, eles poderiam aproveitar resolvendo os problemas. Ganhariam tempo, saberiam gerir bem o tempo e com certeza seriam muito mais competentes. Não existe fórmula pronta, mas a dica é essa. Se você quiser administrar bem o seu tempo, você deve reclamar menos e fazer mais. Vocês já perceberam que tem gente que está sempre atrasada, que está sempre correndo contra o tempo, que nunca encontra tempo para poder fazer as coisas? Porque não sabem administrar corretamente, porque não têm metas, porque não têm objetivos e porque vivem reclamando ao invés de fazer alguma coisa. A dica é essa. Espero poder ter ajudado a Carla e espero poder ajudar você também no nosso próximo encontro. Muito obrigado, um forte abraço e até lá. Se você tem alguma dúvida sobre qualquer questão que envolva a área comportamental, escreva para conexão@unipam.edu.br e teremos o maior prazer em lhe responder. Vamos agora à dica cultural com o professor Pedro Henrique Ferreira. O tema é literatura, com o livro Guerra dos Tronos. Bom, a gente está aqui de volta com mais uma dica cultural, hoje para falar de um livro que na verdade está se tornando uma adaptação e também uma grande febre na televisão. Para aqueles que eram fãs de histórias como Harry Potter, O Senhor dos Anéis, há algum tempo já não eram lançados livros nesse mesmo, na verdade traduzidos aqui para o Brasil, alguns livros com esse tipo de história. O autor George R.R. Martin lançou A Guerra dos Tronos, uma história extremamente interessante de uma época medieval, onde três reinos vão lutar para conquistar as terras uns dos outros. O livro, na verdade, está sendo adaptado agora para a televisão, para uma série de televisão, na verdade, para um canal fechado, com o nome de Game of Thrones. O livro, ele conta um pouco dessa história, na primeira parte do livro, na verdade, eles contam um pouco da história na época do gelo e do fogo, onde criaturas sobrenaturais tentam ajudar um dos reinos a conquistar um pouco dessas terras que eles tanto querem. Para você ter uma ideia do que foi a adaptação de Guerra dos Tronos para a televisão como Game of Thrones, dá uma olhadinha no promo que foi feito para a série. You understand why I had to kill him? I, Eddard, of the House Stark, sentence you to die. The man who passes the sentence should swing the sword. My sweet summer child, what do you know about fear? There's a war coming, Ned. I don't know when. But it's coming. Fear is for the long night, when the snows fall 100 feet deep. You were trained to follow. I was trained to kill. Fear is for the winter. Winter is coming. Em qualquer livraria é possível encontrar a trilogia de Game of Thrones, também na televisão, e para aqueles que têm um pouco, que são mais aficionados, que gostarem da história, ainda é possível encontrar jogos de tabuleiros e também uma adaptação para o videogame. Minha dica cultural é essa, até a próxima.